Bom, galera, vamos falar da aula 3, polígonos, que se refere ao capítulo 3 da nossa apostila, tá? A gente semana passada falou sobre o capítulo 4, que foi a aula 4, né? Eu falei isso que eu pulei com vocês. Vou falar primeiro de triângulos, para agora a gente voltar e falar de polígonos, tá? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais teórico. Depois vai ter um vídeo com exercício, ok? Bom, linha poligonal. Veja bem, eu tenho aqui uma linha formada por segmentos de retas consecutivas. Consecutivo, AB, BC. O segmento AB é consecutivo com BC, BC é consecutivo com CD, que o CD aqui vem aqui um outro segmento, que teria que ter o E, né? E aqui seria, no caso, ele chamaria o F, né? Você veja, consecutivo porque a extremidade de um é o início do outro segmento, a extremidade do AB é o início do BC, tá? Consecutivos. E não colineares. Colineares seria uma ideia assim, você tem aqui um segmento colinear. Eu tenho o quê? Na mesma reta, segmentos colineares, tá legal? Então eu teria aqui um outro segmento, colocaria aqui o ponto C aqui, eu teria que segmento AB e o segmento BC. É um segmento, são dois segmentos o quê? Colineares, estão na mesma reta, tá? Polígono, então, vem a ser o quê? Aqui a gente viu uma linha poligonal. Se eu fechar aqui do A ao F, aí eu passo a ter um polígono, que é o que ele quis dizer aqui, é uma linha poligonal fechada. Aqui, o polígono a gente escreve assim, ou no sentido horário, os vértices, né, vértice A, vértice B, vértice C, D, E. É onde fica o quê? O ângulo interno, perfeito? A gente já viu isso, O ângulo externo, a gente prolongou esse lado BA, né, para achar o ângulo externo aqui, E a gente sabe que AI mais AE, isso vale 180 graus, tá? Isso é importantíssimo, a gente vai trabalhar muito isso aqui, tá? Bissetriz, aqui então, o que vem a ser bissetriz? Partiu bissetriz, bissetriz do vértice B, né? BA ou AB é lado, BC é lado, bissetriz quando liga um vértice ao vértice oposto. É um segmento de reta que liga do vértice B ao vértice E, tá? Isso aqui então vem a ser o que? Bissetriz não, galera, diagonal, tá? Bissetriz a gente sabe que corta o ângulo ao meio, tá? Diagonal aqui não. Aqui somente quando falar que é diagonal você não pode dizer nada sobre isso. Então diagonal é o segmento que parte do vértice ao vértice oposto. Diagonal, no caso aqui, EC. Repare que diagonal EC é igual a diagonal CE, tranquilo? Então, nesse polígono aqui, a gente vê que aqui ele colocou no sentido anti-horário, né? Aqui seria o sentido horário, né? E aqui seria o sentido anti-horário, né? Tranquilo? A, B, C, D, E e fecha lá no A. Então é um polígono. Poderia ser nesse sentido aqui também, anti-horário. A, E, D, C, B, A. Mas aí você colocaria de acordo, né? O A, o B aqui, o C, o D, de acordo com a figura que se você estivesse fazendo a figura ali, tá? Para você fazer resolver algum exercício. Beleza? Então, polígono nada mais é do que isso aqui. O lado dele também é chamado de gênero. Gênero, quantos lados tem o polígono? Gênero, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, esse polígono aqui tem um nome especial. A gente vai ver já a nomenclatura, mas a gente já adianta que ele é um pentágono. 5 lados, pentágono, tá? A gente vai ver também fórmulas para trabalhar o ângulo externo, o ângulo interno. E vamos falar então de perímetro. Perímetro é a soma dos lados, esse lado C, mais o lado B, mais o lado A, mais o lado D, é o perímetro. E perímetro em geometria, a gente chama por essa situação aqui, 2P. Porque o Pzinho aqui vem a ser o que então? Repara, algebricamente aqui calculando, esse 2 passou dividindo, esse cara aqui então chama-se semiperímetro.
Tá legal? Então, só o Pzinho sem perímetro. 2P é o perímetro, é a soma dos lados de um polígono. A classificação dos polígonos, olha lá. Temos aqui a classificação deles. Convexo. É todo polígono em que o prolongamento de qualquer de seus lados não intercepta nenhum outro lado. Ó. Não intercepta nenhum outro lado. Se eu prolongar esse lado aqui, ó, se eu prolongar ele para cá, ó, repara, esse lado que eu prolonguei tocou algum outro lado? Não. Se eu prolongar esse lado aqui, ó, para cá, ó, eu estou prolongando só esse lado aqui agora, tocou algum outro? Não, tá? Ok? E tem outro detalhe também, se você colocar 2 pontos, outro jeito também de você reconhecer, coloca 2 pontos aqui em qualquer situação aqui dentro, ó. Coloquei o ponto A e o ponto B aqui, em qualquer parte aqui dentro do polígono. Agora liga, se eu ligar esses 2 pontos aqui, ó, repara que todo esse segmento vai estar dentro da minha figura. Então esse polígono é um polígono que convexo, tá? Vamos mudar de folha aqui agora. Vamos lá. E o côncavo? Polígono côncavo, ó, é o polígono em que pelo menos 2 de seus lados, quando prolongado, intercepta um outro. Ó. Aqui, ó, interceptou esse lado aqui, o polígono era só essa parte aqui assim, né? Ó, só isso aqui, o desenho era esse. Ó. Tá? Esse é o desenho. Beleza? Aí ele prolongou esse lado aqui, ó, esse pontilhado. Não tocou esse outro lado aqui? Se eu prolongasse esse lado aqui, ó, não ia tocar nesse aqui? Então, ele não é um polígono convexo, é côncavo. Outro detalhe, mesma situaçãozinha lá, outro jeito de você identificar. Se eu colocar um ponto aqui e colocar um ponto B aqui, se eu ligar esses 2 pontos, repara que essa parte aqui, ó, ficou toda fora do meu polígono. Então, isso identifica que esse polígono é o quê? Côncavo, não é convexo. Com convexo não acontece isso. Valeu? E o entrelaçado, a gente já sabe, né? Que vai aparecer geralmente em forma de uma cruz ou de uma estrela. Alguma situação assim, ó. Possui lados não consecutivos que se interceptam. Ó. Esse lado aqui é consecutivo com esse, que é consecutivo com esse, tá? Mas olha só, esse lado aqui não é consecutivo. Se eu prolongar aqui, vai tocar nele lá. Não é verdade? O entrelaçado não tem muita dificuldade de a gente perceber ele, não. Polígono regular. Eu costumo falar que é muito importante. Polígono regular. Polígono regular, todo polígono possui os lados e ângulos congruentes. Congruente é a mesma coisa que o quê? Iguais. Valeu? Então, ó, se eu disser para você que esse pentágono, por que pentágono, professor? 1, 2, 3, 4, 5 lados, pentágono, tá? Se ele é congruente, eu estou dizendo que os lados são iguais. Lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado CD, que é igual ao lado DE, que é igual ao lado AE. Todos os lados são iguais. E os ângulos? Todos os ângulos são iguais. Todos os ângulos são iguais, tá? Então, falou isso em polígono regular, é uma palavrinha importantíssima, tá legal? Agora, nomenclatura dos polígonos. Repara, N é o gênero, N é o quê? Quantidade de lados. Se ele tem 3 lados, triângulo. Aí na apostila tem um outro nomezinho aí que eu nunca vi nunca vi ninguém cobrar isso, mas está lá. 4 lados, quadrilátero. Quadrilátero. 5 lados, nós já vimos que é o pentágono. 6 lados, hexágono. Hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, como é que a gente chama? Octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, decágono. 12 lados, dodecágono.
Aí vem 15 lados, pentadecágono, e 20 lados, icoságono. Repara, vocês têm uma tabelinha aí, toda bonitinha e tal, mas olha só, desculpa aí, é importante vocês saberem essas nomenclaturas, porque num exercício, numa questão, o cara falou um eneágono, aí você não sabe o que é o eneágono, aí perdeu a questão por causa disso, não é? Então tem que saber, valeu? Vamos lá. E os demais? Os demais vão ter o quê? Os demais vão ter o quê? 13 lados, 14 lados, 15 lados, tá? Mudando a folhinha aí. Soma dos ângulos internos de um polígono. Repara, ó. Todo polígono pode ser decomposto em n-2 triângulos. Não entendi nada, professor. Veja bem, isso aqui não é um pentágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5 lados, tá? 5 lados. Então, 5 menos 2, 3, ó. Você decompôs ele em 3 triângulos. E você sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é quanto? 180 graus. 180 graus aqui, mais 180 graus aqui, mais 180 graus aqui, você vai achar 180 graus vezes 3. Isso vai dar quanto? 3 vezes 8, 24, com 2. Isso vai dar 540 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus. Tá legal? Veja bem, aqui está a fórmula. É 180 vezes n menos 2. Essa é a soma dos ângulos internos. Essa é a fórmula que a gente encontraria, tá, num pentágono. Agora, você não vai ficar pegando figuras e dividindo em triângulos. Por exemplo, se você vai pegar um quadrilátero, quantos triângulos que eu vou ter? Aí você vai aplicar, ó, 4 menos 2, 2 triângulos. Vai fazer 180 mais 180, 360. Beleza. Só em caso de você esquecer a fórmula, tá? A soma dos ângulos internos, ela vai ser dada por, isso aí está na sua apostila também, ó, 180 graus, n vezes menos 2, dividido por n. O que mudou aqui do ângulo interno? Ó, só é dividido pelo n, que o n é o quê? O número de lados, é o gênero do polígono, tá? Soma dos ângulos externos. Essa é muito tranquilo. SE é quanto? 360 graus. Todo polígono, a soma dos ângulos externos é 360. Aí como é que fica então o ângulo externo? 360 graus, divide por n. Tá aí, tranquilinho, né? Beleza, né? Número de diagonais, polígono convexo. É o que a gente está estudando, né? De cada vértice do polígono parte n menos 3 diagonais. Ó. Olha aqui, eu coloquei aqui o pentágono aqui para a gente ver. Ó. Desse vértice aqui, vamos chamar esse polígono aqui de A, B, C, D, E. Do vértice E partiu 2 diagonais. Então, de cada vértice de um polígono, parte n menos 3. O polígono que é n? N é o quê? É o número de lados, é o gênero do meu polígono. 5 menos 3, 2. Então, de cada vértice parte 2. Beleza? Agora, eu quero saber do polígono todo. Ó, de cada vértice, não está aqui? Ó, de cada vértice aqui, ó, n menos 3. Vezes n vértices. N vértices vezes de cada vértice, que é n menos 3. E por que dividido por 2? Olha, a diagonal que vai é a diagonal que vem, beleza? Olha lá, é diagonal que vai, diagonal é B, é a mesma diagonal BE. E assim vale para todos os vértices, por isso dividido por 2. Então, o número de diagonais de um polígono é n vezes n menos 3 dividido por 2. Falou? Viu, galera? Qualquer dúvida, vocês podem postar lá no privado. Para fechar nossa aulinha teórica, algum esclarecimento aqui dessas notas aqui, né? Notas, coisas importantes e interessantes. O ângulo formado pelas bissetrizes de 2 ângulos internos consecutivos, ó, esse ângulo aqui é consecutivo desse, não é? Tá? De um polígono regular, vamos chamar aqui, ó, o ângulo A, o ângulo B, o vértice, né? Que também é ângulo D, E e F. Isso aqui é um hexágono, perfeito? Então, ó,
bissetriz, partiu bissetriz, tocou aqui, se encontrou. O que ele quis dizer? Que o ângulo externo, aqui ele quis representar aqui, mas eu poderia representar em qualquer situação aqui, ou aqui, né? Tanto faz. Esse ângulo formado aqui é igual ao ângulo externo. Isso é só para você ter isso daí. Opa, me liguei, estou tranquilo, tá? Tem que acontecer isso. Ângulos internos consecutivos de um polígono regular. A gente já viu. Polígono regular, lados iguais e ângulos iguais, né? Agora, outra coisa aqui que eu quero informar vocês. O que é mediatriz? Mediatriz é um segmento que não é uma... Pensam que é uma seviana, mas não é. Seviana é bissetriz, como eu falei na aula passada de triângulos, é bissetriz, altura e mediana, que parte do vértice. A mediana não. A mediatriz não, ela passa no ponto médio do lado, ó, tá aqui esse lado, ó, vamos chamar esse lado de AB, vamos chamar logo os vértices todos, C, D, E. Então aqui, ó, mediatriz que corta o lado AB, ela passa no ponto médio do lado AB, ou seja, divide esses lados aqui iguaizinhos, ó, tá vendo? 2 tracinhos cada um, ó. Vamos chamar que esse ponto médio aqui foi o ponto M. AM igual a MB. E ela corta a mediatriz, esse segmentozinho aqui pontilhado, corta no ponto médio perpendicularmente, tá vendo? Então, o ângulo formado por mediatrizes de lados consecutivos, olha, o ângulo formado aqui é igual ao ângulo externo também. Deu para entender o que é mediatriz, galera? Repara aqui, ó, se eu tivesse um triângulo, fosse um triângulo isso aqui, ó, só para você entender, fosse um triângulo. Triângulo ABC, tá? Aí eu vou partir aqui, ó, esse cara, ou esse segmento que parte aqui, ó, é mediatriz, cortou esse lado AB ao meio, tá? E formou, e ela forma o quê? Ele corta perpendicularmente, forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, mediatriz forma um ângulo de 90 graus ao cortar aqui o lado do polígono, tá legal? Beleza? Fechou essa aulinha de hoje. Daqui a pouco a gente vai produzir uma videoaula com alguns exercícios aí. Não da apostila, tá? Porque da apostila tem pouquinho exercício aí. Vamos lá, bons estudos.